Saudações, estudantes! Temos aqui agora o exercício de 9 de demonstração do fluxo de caixa. E aqui ele nos apresenta as demonstrações financeiras da CIA Rondonópolis S.A. Então, temos aqui o balanço patrimonial, a DRE e informações adicionais. Vamos começar classificando. Notem um diferencial desse exercício. Temos disponibilidades e uma aplicação da poupança. O que acontece com a poupança? Ela é um investimento de alta liquidez. Funciona como uma conta corrente remunerada mês a mês. Os depósitos rendem juros a partir da data do seu aniversário de cada um mês. Então, a poupança ela guarda essa característica de ser também uma espécie de caixa. Então, a gente quer capturar a variação não só das disponibilidades, como dessa poupança. Essas contas em conjunto serão o nosso caixa. Então, o saldo inicial do nosso disponível seria a soma daquelas duas contas em 2018. E para 2019 temos isso aí. Então, a variação que a gente está tentando capturar é de 247.500. Então, clientes é operacional, PSLD é redutora de clientes, então operacional, estoques operacional. E agora, ações. Ações têm alta volatilidade, o que significa que se eu aplico 450 mil hoje, dificilmente eu vou recuperar um valor próximo disso. Eu posso, inclusive, perder dinheiro com isso. Então, as ações elas não guardam aquelas características necessárias ao caixa estabelecidas pelo CPC 03. Por isso, a gente as classifica como investimento. E aí, tivemos uma provisão para desvalorização. Vamos precisar nos lembrar de que isso vai precisar ser ajustado nas atividades operacionais pelo método indireto. Por isso, IO. E aí, temos realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? Basicamente, empréstimos. Apesar de não estar aqui em investimentos, ele guarda essa característica de empréstimos. Então, também o consideraremos uma atividade de investimento, ações, sem dúvida, investimento, e tudo aqui, investimento, como vocês bem sabem. No circulante temos fornecedores como operacional, contas a pagar operacional, tributos operacional, financiamentos, empréstimos também e patrimônio líquido financiamento. Agora na DRE é aquilo. A maioria das coisas são operacionais. Com exceção dessa parte financeira e de depreciação e amortização. E agora as informações adicionais. As despesas com venda incluem a estimativa de perda com clientes. Ou seja, quanto foi a PSLD? A gente vê que a companhia precisou acrescentar 13 mil na PSLD antiga. Então,
a gente precisa reduzir esse valor da nossa despesas de vendas, porque representaria esse aumento na PSLD, que não é uma saída de caixa. Ficamos assim com 324.500. E é nos informado também que as despesas administrativas incluem a provisão para desvalorização de títulos. E essa provisão foi de 50 mil, o que significa que nós precisamos acrescentar 50 mil às despesas gerais e administrativas. Porque esses 50 mil é certeza que não foi uma saída de caixa. É informado que o saldo de financiamentos em 31/12/2018, no valor de 967.500, foi liquidado integralmente em 2/1/2019. Bom, vamos recorrer à planilha de variações. Financiamentos no ativo circulante. Bom, tinha um saldo inicial, então, de 967.500 e foi pago, esse saldo foi pago integralmente em 2/1/2019. Com isso, a nossa conta zera. No entanto, ela termina o ano de 2019 com 1.902.500 de saldo. Como será que se chegou a esse valor? A conta financiamento se movimenta de duas formas: pelo principal e pelos juros. Então a gente, claro, teve um crédito no valor total de 1.902.500, mas quanto disso é juros e quanto disso é principal? A gente precisa separar essas informações. Vamos ver se a gente consegue mais dados a respeito disso. Então, eu vou marcar em verde essas informações que a gente já utilizou. As receitas financeiras correspondem às aplicações em títulos e valores mobiliários. Ações TVM. TVM, títulos e valores mobiliários. Então, de volta para o quadro das variações. Tinha um saldo inicial de 450 mil. E aí ocorreu a valorização dos papéis no valor total da receita financeira, que foi 45 mil. Com isso, nossa conta foi para 495 mil. No entanto, ela termina o ano em 585 mil. Então, a diferença é de 90 mil, o que significa que compramos 90 mil reais em ações. Ah, tá. E essas movimentações aqui, não podemos nos esquecer de registrá-las na DFC.
Prontinho. Deixa eu marcar isso também em verde. Saldo de títulos e valores mobiliários não tem vencimento. O que significa que a companhia não faz ideia de quando vai se desfazer dessas ações. Bom, agora foi nos informado que foram feitos novos empréstimos no valor de 200 mil. E a gente teve um aumento na conta empréstimos, mas esses 200 mil não cobrem essa variação completamente. Vamos fazer um escrutínio da conta empréstimos no ativo não circulante, cujo saldo inicial era 2.070.000. Foram tomados empréstimos, então, no valor de 200 mil. Com isso, nossa conta foi para 2.270.000. Isso vai ter que ser registrado na demonstração do fluxo de caixa. E a conta terminou em 2.400.000. Uma diferença, assim, de 130 mil. Que seria o quê? Um crescimento com despesa financeira, juros incorridos. No entanto, observem que tivemos despesas financeiras de 405 mil. Ficou faltando uma parcela aí. Uma parcela de 275 mil, que então foram os juros do financiamento. E aí, tínhamos anteriormente, então, levantado aquela questão. Quanto dos novos financiamentos é capital e quanto é juros? Descobrimos, então, que 275 mil é juros. E agora, para chegar em 1.902.500, temos que o financiamento feito foi no valor de 1.627.500. E aí vamos registrar essas coisas na nossa DFC. Fluxo de caixa positivo, porque isso é dinheiro entrando. Conferir se tudo bate. Tá batendo. Ok. E aí ocorreram novos empréstimos e financiamentos em 2019.
Ok. Bom, com isso, a gente já mexeu na conta empréstimos. E financiamentos. E também já mexemos em ações, TVM. E em ações. E em ações? Não, ações. No não circulante nós não mexemos não. Ok. Com isso, então, vamos voltar ao básico, ao essencial, que é começar nossas atividades operacionais. Pelo método direto, a gente parte da receita recebida de clientes. E aí, como calculá-la? Calculá-la. Tem acento, porque é uma oxítona terminada em A, e oxítonas terminadas em A, E ou O levam acento. Mas enfim, isso é uma aula de contabilidade 3, não aula de gramática. Então, vamos lá. Primeiro, essa receita recebida de clientes tem uma parte dela que foi gerada no exercício de 2018 e ficou lá registrada em clientes. Então, a gente vai precisar considerar esse valor. Daí, isso seria um crédito de 1.300.000 na conta de clientes e levaria o valor dessa conta a zero. No entanto, essa conta terminou um ano em 1.622.500. Mas as receitas foram de 6 milhões. Então, 6 milhões menos 1.622.500 é a receita recebida à vista no exercício. Com isso, temos uma entrada de 5 milhões mais um cara. Daí, no método direto, a segunda linha vai ser o pagamento a fornecedores. Como a gente já viu esse problema, a gente subdivide em 2 passos. O primeiro deles é calcular quanto foram as compras, quer elas tenham sido à vista, quer elas tenham sido feitas a prazo. O cálculo é pró-paroxítona e toda pró-paroxítona leva acento. E aí o raciocínio é bastante simples.
finalizamos 2018 com um saldo de estoque em 900 mil. No entanto, tivemos um CMV de 4 milhões e 500 mil. Se a gente dá essa baixa, 900 mil menos 4 milhões e 500, a conta de estoques ficaria negativa em 3 milhões e 600 mil, o que é um absurdo. Então, a gente pode ter certeza de que foram feitas pelo menos essas compras de 3 milhões e 600 mil. Por que a formatação bonitinha não pegou? No entanto, esse valor leva a conta estoques a zero, mas ela terminou o ano em 2 milhões e 25 mil, o que significa que também temos esses 2 milhões em compras. Com isso, nosso total de compras à vista ou a prazo é de 5 milhões e uns quebrados. O segundo passo é o que importa. Quanto foi o pagamento a fornecedores? Isso vai ser o nosso saldo inicial em fornecedores, porque é simplesmente o que o balanço quer dizer. Se em 2018 eu tinha um passivo circulante de 675 mil, no ano de 2019 eu provavelmente o paguei, e é algo que a gente vai considerar aqui. No entanto, a gente também teve as compras do período no valor daqueles 5 milhões. E a parcela que foi paga à vista é a diferença entre o valor dessas compras e o que foi feito a prazo, que é esse 1 milhão e outros quebrados. Então, o total de pagamento para fornecedores é de 4 milhões e 905 mil. Esse valor aparece como negativo. Percebo uma inconsistência aqui. A gente considerou a receita que está em D45, a receita bruta. E o que vinha acontecendo nos exercícios anteriores? Estávamos partindo da receita líquida. Então, vamos partir novamente da receita líquida. Ou seja, a gente vai assumir que os impostos sobre vendas foram pagos e as vendas canceladas foram totalmente canceladas. O dinheiro que entrou já saiu da empresa no momento desse cancelamento. E com isso, nosso novo total de recebimentos fica sendo 5 milhões e 532.500. E isso é uma questão importante que pode ocasionar
uma divergência na nossa demonstração. Então, vamos nos atentar para isso, marcando a conta em vermelho. Poderemos voltar nela mais tarde. Com isso, a gente já mexeu em toda essa parte da DRE. Nas contas de estoques, clientes e PCLD. Quer dizer, PSLD ainda não, porque a gente não mexeu naquelas despesas. Ok. E fornecedores. Com isso, a gente segue descendo a DRE. A gente se depara com despesas gerais e administrativas, que nos foi dada aquela informação de que essa primeira foi afetada pela provisão para desvalorização de títulos. Então, a gente soma o valor dos títulos a essa receita para ver, a essa despesa para ver o que pode ter sido efetivamente um dispêndio de caixa. E com vendas a gente faz o mesmo, no entanto que em afetado vendas foi a PSLD, no valor de 13 mil. Agora sim. Bom, será que essas despesas foram pagas? A gente nota que agora a gente tem no passivo circulante uma conta chamada contas a pagar. Vamos, inicialmente, tacar todo esse valor aumentando-a. Passivo circulante. Então, ela tinha um saldo inicial de 130.500. A gente creditou ela em despesas VGA, vendas gerais e administrativas. E isso levou o saldo de nossa conta para 738.500. No entanto, ela precisa findar o ano em 140 mil. Então, bom, voltando a despesas com vendas gerais e administrativas, eu cometi um erro. Bom, basicamente a gente viu que tacar a totalidade das despesas VGA ajustadas em contas a pagar vai nos levar a um saldo de 738.500. No entanto, a conta precisa terminar um ano em 140 mil. Ou seja, a gente precisa de um débito nessa conta de passivo no valor de 598.500. E o que seria esse débito? O pagamento das despesas VGA. E aí, notem, R$468.000 são despesas VGA do exercício de 2019, pagas também em 2019. E o restante, 130.500, que era o saldo inicial, foi uma despesa
em 2018, mas paga em 2019. E aí a gente registra esse pagamento nas nossas atividades operacionais. E seguimos descendo a DFC, a DRE. Bom, como a gente está fazendo o fluxo de caixa direto, depreciação, amortização não afetarão caixa, então não vou entrar aqui. As receitas financeiras, demos tratamento a ela, vimos que havia sido apenas uma valorização das ações, então não houve entrada de caixa aqui, uma vez que a companhia não vendeu essas ações. Resultado de equivalência patrimonial é uma espécie de depreciação e amortização, no sentido de que jamais vai afetar caixa. E despesas financeiras, a gente também já deu um tratamento aqui. Vimos que ela, a 405 mil, foi apenas juros incorridos, mas não pagos. Bom, com isso a gente chega a este resultado operacional e ainda tivemos o imposto de renda, que será que foi pago? Bom, vamos aplicar aqui o que a gente fez para as contas a pagar. Tínhamos então um saldo inicial de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido no valor de 257.500. E um imposto de renda CSLL do exercício de 15.750. Com isso, nossa conta pulou para 273.250. Mas ela precisa encerrar em zero. Ou seja, o pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido foi na totalidade de 273.250. Ok. Com isso a gente termina a DRE e daí a gente parte dela para o balanço patrimonial. Ainda não mexemos com a conta realizável a longo prazo, que, como eu já havia adiantado no início dessa resolução, refere-se a empréstimos feitos por nossa empresa. Então, se esse saldo cresceu, e a gente viu que receitas financeiras se referiam apenas a estas ações aqui, esses 50 mil foram novos empréstimos concedidos pela Rondonópolis S.A. Então, RLP, ANC. Então, a gente tinha realizava a longo prazo RLP de 80 mil, ele terminou em 850 mil, e daí
50 mil foram novos empréstimos concedidos, um investimento. O que significa que precisamos registrar isso na nossa atividade de investimento. Agora temos essas outras ações aqui com a qual não mexemos. E aí a gente tem essa variação negativa, né? Que representa o quê? Uma compra de ações nesse valor de 102.500, porque as receitas financeiras se referiam apenas àquela do circulante. Então, incrementa aqui nossa compra de ações. Daí, em máquinas e patentes, vai ser a mesma coisa. Adquirimos 87.500 em máquinas. E 10.000 em patentes. Ok. No passivo, já mexemos com os tributos sobre o lucro. Resta agora analisar o patrimônio líquido. Tivemos um aumento de capital social. Isso pode ocorrer de duas formas: integralização do lucro ou integralização dos sócios. Os sócios colocando dinheiro novo na empresa. No primeiro caso, em que o aumento é feito com lucro, não há dinheiro novo. O lucro já está dentro da empresa. Vamos, por força do hábito, calcular essas variações aqui. Ok. Então, terminamos com um lucro de 80.000. E aí, desses 80.000, 4.000 foram para a reserva legal. Restando assim 76.000. Bom, enfim, para que complicar? Basta que a gente olhe a DMPL para ver como foi distribuído esse lucro. Então, cadê ele? Aqui. Ó, tínhamos lucros acumulados em 725.000. Ok. Daí, o lucro líquido do exercício foi de 80.000. E isso levou nossos lucros acumulados para 805.000. Tá bom. Desse valor de 805.000, a gente enviou 719.250 para aumentar o capital social, né? Com isso, nosso capital social vai para 1.819.250. Mas ele termina o exercício com 100.000 a mais. Ou seja, esses 100.000 aqui foram integralização dos sócios. Dinheiro novo, new money. Vamos ver agora se tiveram dividendos.
tivemos uma distribuição de dividendos em 230.750. E aí é aquela coisa. Não vimos no passivo nenhuma conta de dividendos a pagar. Então, os suporemos pagos. Nossa, eu acabo de me tocar de uma coisa muito absurda na apostila. Eu falando em despesa de dividendos. Vou corrigir logo depois. Bom, com isso parece que terminamos, né? Vamos ver se as coisas batem. Não bateu. Onde foi que erramos? Será algum sinal? Ah, sabe. Assim, descobri. Bom, então, como eu tinha dito no vídeo anterior, uma das formas de verificar se a gente fez certo é somando os 3 fluxos de caixa e vendo se isso bateu com a variação observada. Como a gente vê, a gente está a 102.500 distante dessa variação líquida no disponível. Certo? Então a gente busca esse valor na nossa peça. A gente vê aqui que tivemos ações no ativo não circulante que valorizaram 102.500. Oxe. Enfim, 102.500, que o Ctrl F não está buscando aqui pra gente. Bom, mas aí, lembramos que a gente teve esse resultado de equivalência patrimonial aqui. Então a gente tinha dado um tratamento errado para ele. Esse 102.500, essas ações no ativo não circulante, que melhor estariam com o nome de investimento em controladas ou coligadas, aquelas que têm que ser mensuradas pelo método de equivalência patrimonial, que é assim, eu compro o meu investimento no valor do patrimônio líquido. E daí esse patrimônio líquido vai se alterando também o valor do meu investimento. Então, o que aconteceu foi de que pode ser que essas ações tenham nos custado 697.500, porque pode, porque eu não sei se a companhia Rondonópolis começou o ano dela em 2018, né? Então essa aquisição pode ter vindo antes. Mas não importa. E aí,
temos a equivalência patrimonial em 102.500, aumentando essa conta e levando para o valor de 800, que é justamente o saldo final da nossa conta. Então, esses 102.500 que a gente erroneamente considerou como compra de novas ações, não é compra de ações, mas sim o método de equivalência patrimonial, e com isso nossa peça fecha. Ou seja, a gente estava certo quanto ao julgamento de considerar a receita recebida de clientes líquida. O que isso significa? Que esses impostos sobre vendas, caso do ICMS, PI, essas coisas, foram pagos. Então, para melhorar as informações fornecidas pela nossa demonstração, a gente pode abrir uma rubrica aqui chamada tributos sobre o faturamento pagos, no valor de 50 mil, e aí a gente, em vez de considerar essa receita líquida, a gente considera a receita bruta, incluindo os impostos. E com isso nossa peça fecha e passa a melhor informação. E assim foi a resolução pelo método direto. Antes de prosseguir com o exercício, eu quero deixar um conselho para vocês, caso vocês venham a se tornar contadores ou responsáveis por um plano de contas. Por favor, coloquem o melhor nome possível nas suas contas. Por exemplo, essas ações aqui a gente viu estão contabilizadas ao valor justo, a valor de mercado. Então, e essas aqui, por sua vez, estão sendo avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Então, método de equivalência patrimonial. Façam isso. Simples. Tentem ser os melhores na vida profissional de vocês. E evitar confusões, como isso estava causando. Bom, vamos partir então para o método indireto. E aí é bem simples, né? Atividade de investimento é aquele clássico copia e cola. Financiamento também. E aí, aqui nas atividades operacionais, nós vamos partir do lucro líquido do exercício, ou do lucro líquido antes do imposto de renda. Daí a gente viu que esse imposto de renda do exercício foi pago. Mas não só ele. Teve também a variação na conta que é somada depois, nesse método indireto. Vamos nos concentrar em expurgar aquelas despesas econômicas que não tiveram efeitos sobre o caixa e constam no DRE. Vamos tentar expurgá-las do nosso lucro líquido. Então, aí entram os ajustes por despesas financeiras. A gente viu que não foram pagas. As receitas financeiras vieram da valorização de nossas ações. Então, não teve entrada de caixa, porque a gente não fez a venda. Essa receita financeira é não recebida. Daí tivemos o resultado de equivalência patrimonial,
amortização e depreciação. E aquela parte da PSLD e provisão para desvalorização. A gente quer reverter isso. Então, despesa financeira passa somando, receita financeira passa subtraindo, resultado de equivalência patrimonial, como foi positivo, passa subtraindo, amortização e depreciação somando. E aí vem a nossa PSLD, que foi no valor de 13 mil. Nossa provisão para desvalorização no valor de 50 mil. Com isso a gente termina... Deixa o helicóptero passar. Teve um shopping, se não me engano, no México, que conseguiu a proibição de que aeronaves passassem por cima dele. Passar por baixo é um desastre. Ou no meio, né? Enfim. Não entendo porque não existe essa mesma proibição na UFMG. A reitora não anda de helicóptero. Mas enfim, vamos voltar pro que importa. Daí a gente fez aquele ajuste lá das despesas econômicas. E aí em seguida vem aquelas variações no circulante. Aí vem ativo circulante. Eita. Aí ativo circulante. A gente teve o que variou aqui? A gente tem que pegar essas variações aqui de clientes, né? Estoques, desse modo, né? Aqui é mais. Tá. Mais. E aqui é menos, porque o de 2018 eu recebo e o de 2019 eu deixo de receber. Tá, isso aqui a gente já trabalhou, né? Tá. A depreciação também já está completa. Então, a gente vai somar as variações aqui de clientes. PSLD não precisa, porque a gente já fez o ajuste dela. A variação no estoque é necessária. Ó, aqui era para ser um tipo. Ações ao valor de mercado, aí a gente já fez o ajuste daquela valorização lá, né? Foram receitas financeiras não recebidas. E o resto a gente viu que foi atividade de investimento. Então não tem o que fazer aqui, tanto que é atividade de investimento. E aí a gente tirou aquela provisão para desvalorização. Bom, então no ativo circulante é isso. E aí no passivo circulante temos a variação nos fornecedores, em contas a pagar, imposto de renda e CSLL a pagar. Aí essas variações a gente calcula do seguinte modo: o ano anterior foi pago, mas o ano vigente não. Enfim, para o resto não importa muito. Para o resto das contas no lado direito. Setores. Variação em fornecedores.
variação em contas a pagar. Imposto de renda e CSLL, a gente viu que foi essa variação aqui. E tcharam! Prontinho. Simples assim. Terminamos o nosso exercício. Na verdade, vamos conferir, né? $247.500. $247.500. Esteja verificado. Eita, aí, ó. Colei os valores. Enfim, é isso. Terminamos por aqui. Espero que tenha sido, de alguma forma, esclarecedor essa resolução em vídeo. E nos vemos em alguma outra vez. Até!